Aqui nós descobrimos no primeiro versículo que o nosso menos de experiência, vamos dizer, não sei, a diferença de idade entre o mais novo e o mais velho, a Bíblia não diz a diferença de idade, só diz que o filho mais moço, verso 12, o moço disse ao pai: dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então, eu vejo aqui que nesse momento é como que ele já tivesse dito assim: pode morrer, né? Ele, naquele momento, ele disse: eu pegando a minha parte, o antemão se vê na outra parte, e você vem procura a caverna. Então, eu imagino a intenção daquele jovem. Mas, pastor, como assim? A escolha má que ele fez, da continuidade da história, diz que quando ele pegou, ele deixou a casa do pai, porque nem todos os filhos sabem valorizar o aconchego que um lar oferece. Nem todos os filhos se voltam para compreensar que o pai, na verdade, oferece a sua pessoa, pois o pai, ele é capaz de dar vida pelo filho, assim como Jesus deu a vida por nós. Aí observa aqui uma observação: ele foi para longe. Olha só, nem perto ele tem que ficar. Ele foi para longe. E tinha na cabeça daquele jovem que a coisa nunca ia, o quê? Se acabar. Ele pensava que a coisa não ia se acabar. Ele tinha esquecido de ler, aleluia, porque aqui nós estamos no Novo Testamento. E foi Jesus que contou a história. Presta atenção. Quando a gente lê a história dos nossos antepassados, nós aprendemos. Em Provérbios, capítulo 3, e o versículo de número 7, aleluia. O conselho é que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Escuta bem, João. Ele disse que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Ou seja, que os nossos olhos oferecem a nós uma decisão: ou sábia ou ignorante. Ou seja, que vai gerar em nós a felicidade ou sofrimento. E a busca do jovem na sua experiência foi escolher o que ele observou no mundão. O mundão que levou ele a dispensar tudo que tinha, e depois que dispensou tudo que tinha, um dia ele passou por uma necessidade extrema, a ponto que ele desejava o quê? Comer a comida dos pobres. E que me chama mais a atenção é quando ele, na verdade, lembra o que tinha na casa do pai. E eu, observando Deus Pai, tão grande em misericórdia, que não é que deu oportunidade a ele para se arrepender, para ele voltar, aleluia. Eu acredito até, jovem, que ele pensou não somente na alimentação que os trabalhadores do pai dele tinham, mas ele pensou no si, quando ele olha para si e cai na real. Cai na real, como assim, pastor? Eu imagino que até o perfume que ele usava, ele naquele momento sentiu a pau, porque o fedor tomou conta dele. Ele cuidava de porcos, em outra expressão, era um emprego em que ele tinha cuidado de porcaria. E quantas pessoas que desprezam a casa de Deus e se apegam no porcaria, que muitas das vezes a própria pessoa passa a ter nojo. E eu acredito que aquele moço, gente, ele passou a ter nojo do seu estado. E eu acredito que ele não sentia cheio. Cuidado dos pobres. E ele estava lá na solidão. Eu acredito que ele, o perfumezinho tinha. Se faltou, olha, o da barriga, imagina ele ia usar o que nós usamos para a nossa elegância. Não. Ele não tinha. Eu acredito que nenhuma roupa decente como esse jovem tem, ele
ele tinha, eu acredito que ele usava ali trapos, porque ele não tinha dinheiro para comprar roupa na casa do pai, quando ele não tinha dinheiro. Pai, eu preciso disso, pastor. Como assim, pastor? A prova é quando ele voltou. Quando ele volta para pedir humilde, né, ao pai, o que foi que o pai deu para ele? O pai deu uma roupa nova ou não deu? Deu calçado novo ou não deu? E ainda deu uma festa. Quem pode dar glória no nome do Senhor Jesus? Ainda temos símbolo de dizer assim, ó, você não vai mais quebrar o nosso amor, você não vai mais quebrar a nossa conversa, você não vai mais me desrespeitar, porque como você já passou nudez, você já passou descalço, você ficou velho, também ficou, mas agora você está na casa do Louvado seja o nome do Senhor. É desse jeito, não. Na nossa casa, a casa do Pai, a igreja, quando o jovem está, ele tem paz, ele tem felicidade, ele tem um sorriso, aleluia, ele é cheiroso, ela é cheirosa, ou seja, é aceito e abraçado por todos. Mas quando deixa a casa do Pai, vai para a mitigação, vai para a humilhação. Mas tanto na casa do Pai, o que ele recebe? Exaltação. Louvado seja o nome de Deus, Pai Todo-Poderoso. E eu observando isso, a gente pode ver lá em Romanos. Se quiser acompanhar, pode ler. Em nome do Senhor Jesus. Romanos também, olha o que o apóstolo Paulo, aleluia, ele diz bem claro no capítulo de número 12, no verso 16: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não seja sábio em vós mesmos. Talvez coitado lá, ele disse: o negócio que eu fiz, eu passei a perna no meu pai, eu conquistei o meu pai e o beijo do meu irmão. Está lá trabalhando. Quando ele estava vivendo a vida da algia, quando ele está vivendo a vaidade. Então, ele vivendo a vaidade, o que eu estou para ele, irmãos? Sofrimento. Aí você abre a sua Bíblia, aleluia, em Eclesiastes, capítulo 11, verso 9, diz assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegra-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelo caminho do teu coração, e pela vista dos teus. Sabe, porém, aqui onde está a observação, olha, mesmo incentivando nós andamos pela vista dos nossos olhos, mas tem que andar com inteligência, não é simplesmente como olhar de tolo, não sabendo fazer escolha. Então, porém, que por todas as coisas te trará Deus a juízo. E eu pergunto a vocês: o Deus Todo-Poderoso levou aquele jovem a juízo ou não? Por quê? Porque ele transgrediu o direito que ele ainda não tinha. Ele desrespeitou o seu pai. Então, Deus eterno, eu vou fazer juízo contigo. Muitas das vezes você pode ser rebelde ao pai, e o pai diz: eu vou orar. Aí o Deus eterno te pega. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele te ama. E muitas das vezes Ele faz porque você faz situação, porque você transgrediu a vontade do papai e da mamãe. E Deus fala contigo nesta noite. Louvado seja o nome do Deus Pai. Porque Eclesiastes capítulo 12, verso 1, ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes também os maus dias e cheios os anos dos quais vem
com contentamento, com prazer. Um jovem tinha prazer na vida que ele estava vivendo. O jovem estava arrasado, desprezado, humilhado, descalço, nu, fedorento, com fome, e diz: eu vou voltar à casa do meu pai. Louvado seja o nome do Senhor. E ele voltou mesmo. Ele voltou aprendido de que as decisões o Deus eterno deixa ao nosso critério. Não é assim? O nosso Deus, ele deixa ao nosso critério. O livro de Deuteronômio, o livro da Bíblia, capítulo de número 30, e o verso de número 19, o Deus eterno, olha, quando eu tinha que fosse testemunha, ele chamou os céus e a terra. E Deus não testemunha, ou seja, as suas palavras, louvado seja o nome de Jesus. E ele disse à humanidade naquele dia: olha, eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Eu coloco diante de vós o direito que você tem, escolha da vida ou da morte. Mas a parte última do versículo termina dizendo, e dando uma sugestão à escolha: escolhe, pois, a vida. Louvado seja o nome do Senhor. O que é vida aqui? A vida é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem quiser ter vida e vida completa, Jesus disse que basta querer a sua sugestão, a sua opinião. Quando ele se oferece, aleluia, dizendo dele que ele é a porta do escape, louvado seja o nome do Senhor Jeová. Então eu digo a você: não entre por outra porta, mas abraça a porta do escape. Louvado seja Deus. Então nesta noite Jesus quer salvar filho próprio. Ele quer fazer festa. Aleluia. Por isso o próprio Jesus, aleluia, ele diz que há festa no céu quando o pecador se arrepende, mais do que os que já estão em casa. E quando Jesus ele falou assim, aí me veio a lembrança, aleluia, do moço que já estava em casa. Ele ficou revoltado com o que o pai fez com o irmão dele, quando ele deveria se alegrar, quando ele deveria ter ficado feliz. Precisou receber a repreensão do pai. Olha, o teu irmão estava perdido, estava morto, estava desaparecido. Nós não sabíamos o que tinha acontecido, onde ele estava, e agora ele voltou para casa. Então vamos fazer a festa, louvado seja o nome do Senhor. Deixa a tristeza para o lado e vamos adorar. Fazer o que disse o Salmo 148 e o verso 2. Onde estão os rapazes? Onde estão as donzelas que não se alegram por uma alma, aleluia, que não glorificam o Senhor, que não pedem ao Deus Pai para que Ele se faça a obra desta noite? Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu espero que você reconheça o que Jesus disse que o Pai falou. Disse para ele: olha, tudo o que eu tenho é teu. Diga assim, tudo que é do Pai é meu. Foi bravo demais. Isso aí não é quem tem convicção. Quem tem convicção, repete no mesmo tom que o pregador está pregando. Louvado seja o nome de Jesus. Tudo que é do Pai é meu. Aí Jesus será, porque Ele está vendo que você liberando a liberdade contra, louvado seja o nome do Senhor. Tem entre nós alguém que queira se reconciliar nesta noite? Fazer parte da festa de criar o céu, fazer parte da verdade do banquete celestial, louvado seja o nome do Senhor. Outra vez eu repito o verso 7 do capítulo 15, quando ele diz, digo-vos que assim haverá alegria no céu, por o pecador que se arrepende, mas
que essa decisão é que o dia ficou, a noite chegou, e durante esse dia o irmão pode ter sentido a necessidade de pedir oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesse alguém que vem aqui é pedir reconciliação até que o irmão já volta. Olhe meu irmão para corrigir os irmãos que estão enfermos, tá certo? Se você quiser vir aqui na minha frente, está enfermo, creio que Jesus pode curar a sua pessoa através da unção, através das mãos ungidas dos seus servos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, glória a Deus, presbítero, né? Ungir os nossos irmãos e a igreja fica para a frente no nome do Senhor Jesus. Tá certo? Glória a Deus. Benedito em nome de Deus, ungir os nossos irmãos. Vamos orar, agradecendo a Deus Pai, e nós vamos cuidar aqui. Você só tocou, glória a Jesus, vai orar, interceder pelo povo de Deus, e eu darei a bênção apostólica, e os dois presbíteros colocam a mão sobre a cabeça, gente, bota o dedão, bota a testa dos irmãos. Pode orar. Senhor Deus, Senhor Pai querido, Pai amado, obrigado, essa noite maravilhosa, Pai amado, por cada louvor, Pai amado, por cada Deus querido, a palavra que foi ministrada nesse Senhor, Pai amado, para a vida que nós estamos assim, Deus querido, oh Pai amado, obrigado, Senhor, por ser maravilhoso, Pai amado, nós podemos sentir a Tua presença nesse lugar, Deus querido, que nós passamos, Pai amado, e para casa, Pai amado, cheios da Tua graça, da Tua presença, Pai amado, oh Pai amado, Pai, te pedimos, Senhor. Tendo as suas mãos para a bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a doce consolação do Espírito Santo, seja por todo o povo de Deus e os vitoriosos que vão para o céu. Diga: a vitória é nossa. Se Deus é por nós, e agindo Deus, e agindo Deus. E a paz do Senhor chegou no Brasil. E a Cristo saiu na carreira, também ficou para você. E a minha personalidade do dia, também. Olha aí.